Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Solução Engenharia. Estou aqui para mais um Por Dentro da Engenharia Civil. No vídeo de hoje falaremos sobre a dessalinização das estruturas de concreto armado, ou seja, a extração de cloretos da estrutura de concreto armado, mas antes, vamos à nossa vinheta. Antes de começar a falar sobre a dessalinização, eu gostaria de dizer que normalmente as estruturas de concreto armado são executadas e abandonadas à própria sorte para resistir aos contaminantes do meio ambiente. Raras são as estruturas que são protegidas adequadamente contra esses contaminantes que o agridem diuturnamente. Outra constatação é que as intervenções nas estruturas elas só ocorrem quando ela está muito danificada, normalmente, quando ela está muito danificada ou quando ocorre algum sinistro, como foi o caso recente dos viadutos de Brasília e de São Paulo. Veja bem, com relação à corrosão, não é muito diferente. Nós percebemos que a corrosão também só é tratada quando o processo já está muito avançado, ou seja, quando o custo vai ser muito elevado. Então eu pergunto, se nós vamos entrar para fazer um tratamento em estrutura desse tipo, que a gente às vezes tem que até se analisar se não é melhor demolir e construir a nova, às vezes não é porque nós vamos ter que parar a produção. Mas veja bem, será que não existe tecnologias que a gente possa procurar que dê uma maior durabilidade a essa estrutura? É o caso quando nós temos uma estrutura que está com corrosão devido ao ataque dos íons cloretos, claramente. Então veja, se a gente consegue eliminar estes íons cloretos e também se a gente elimina, a gente já para o processo de corrosão. Mas se a gente, em paralelo, faz uma proteção catódica, que a gente vai o quê? A gente vai gerar essa corrente e transformar o nosso aço em cátodo, ele não vai corroer. Ao mesmo tempo em que a gente protege superficialmente com protetor penetrante, impedindo a entrada de novos cloretos, com certeza, nós vamos ter uma durabilidade muito grande dessa recuperação. Exemplos de obras, tem muitos exemplos de obras assim nos Estados Unidos, com durabilidade de recuperação de 20, 30, 40 anos. Então veja, por que nós não podemos pensar, já que nós não temos uma manutenção preventiva, nós não fazemos uma manutenção quando a estrutura está começando o processo de deterioração? Porque a gente não faz uma coisa para dar uma maior durabilidade e não a cada ano, a gente está lá recuperando pontos dessa mesma estrutura. Então veja bem, a dessalinização também utiliza o processo eletroquímico, ou seja, ele é muito similar ao da realcalinização que falamos no vídeo passado. Ou seja, nós temos a estrutura de concreto que está com excesso de cloretos, com uma concentração de cloretos muito grande, então nós vamos lá e colocamos uma malha metálica externamente ao concreto dentro de um eletrólito. Ou seja, como neste caso nós precisamos o quê? A saída dos íons cloreto, ele é através da migração iônica, a gente não precisa ter produtos mais rebuscados no eletrólito. O ideal, que se comporta melhor, é a água tratada, a água que nós utilizamos. Porque nós só estamos fazendo esse processo para gerar exatamente esse campo elétrico. Então veja, do mesmo modo, ligamos a malha num polo positivo e o aço do concreto no polo negativo com aquela mesma corrente de 1 ampere por metro quadrado, que nós falamos na realcalinização. E já que nós geramos essa diferença de potencial aqui, o positivo e o negativo, nós vamos ter o quê? A eletrólise da água em torno do aço do mesmo jeito que tivemos na realcalinização. Ou seja, nós vamos ter excesso de hidroxila próximo à barra de aço, reapassivando o aço e aumentando o pH dessa estrutura. A partir daí, ocorre o quê? A migração iônica, ou seja, como o íon cloreto ele é negativo, ele vai de encontro ao polo positivo e se deposita no eletrólito. Então veja, ele vai saindo de dentro desse concreto e se depositando no eletrólito. Quando nós atingimos o ponto ideal, arrancamos tudo e levamos com isso o íon cloreto da nossa estrutura. Agora, o critério do término da extração é através da concentração do cloreto na região do aço. Ou seja, nós vamos lá colhendo o material e analisando qual é a concentração de cloretos ali. Na maioria dos países, a variação aceita é em torno de 0,3 a 0,4% de íon cloreto em relação à massa de cimento, de concreto, desculpe. Então o que acontece? Você vai medindo até você chegar numa condição que você tenha próxima desse 0,3 a 0,4. Agora,
A duração do tratamento varia entre 4 e 12 semanas, ou seja, a duração é bem maior do que a da realcalinização. Por quê? Porque depende da camada, da espessura da camada de cobrimento, da resistividade desse concreto. A gente sabe, quanto mais resistivo o concreto, mais difícil essa migração iônica, da permeabilidade do concreto, da relação, consequentemente, da relação água-cimento. Então, são os fatores que vão fazer com que vai durar mais ou menos a extração desses íons cloretos do nosso concreto. Agora veja, nós temos também alguns cuidados. Igualmente a realcalinização, como você vai aumentar o pH, você pode aumentar a reação álcali-sílica. Se você bota mais álcalis no seu cimento e tiver agregado reativo, você pode acelerar, você vai acelerar essa reação. Ou seja, analisar se existe pedras reativas. Outro problema é que os cloretos livres são rapidamente removidos, ocorrendo uma redução na densidade corrente. Ou seja, você tem os cloretos livres, mas você tem os cloretos mais, como se diz, mais difícil de extrair. Isso por quê? Porque provavelmente ocorre porque os cloretos remanescentes estão mais confinados. Agora existe uma técnica para você conseguir desalojar esses cloretos que estão mais confinados, que estão mais resistentes. Qual é? Desligando a corrente por algum tempo e depois reativando-a, consegue-se obter uma extração adicional dos cloretos. Por quê? Porque a reativação da corrente elétrica após o período de hibernação promove o aumento da instabilidade dos cloroaluminatos em decorrência da baixa concentração de cloretos livres e também devido à dissipação do elevado pH gerado. E estes dois fatores levam ao desprendimento dos cloretos mais confinados e aderidos. Então, na prática, o que se tornou mais viável, o que se tornou mais, como é que se diz, que realmente faz com que isso ocorra, é você proceder 2 semanas do processo, desliga 1 semana, liga 2 semanas, desliga e assim sucessivamente até você atingir aquela concentração de cloreto desejada. Então você vai fazer deste processo e você vai desalojando os íons mais aderidos e vai eliminando o íon cloreto, tá? É por isso que quando você está numa estrutura que está no ambiente marinho, mas foi confeccionada com cimento com baixo teor de aluminato tricálcico, ou seja, aquele cimento que é para combater o ataque de sulfatos, e também quando o concreto está carbonatado, o tempo de duração da dessalinização é bem menor. Por quê? Porque praticamente todo o íon cloreto está livre. Ok? Agora vamos lá. Dessalinização de íon cloreto de concreto armado. Então aqui você veja, isso aqui é o pino de fixação onde você vai depois colocar a tela. Lembrando que quando você extrair esse pino, o ideal é você fechar com argamassa com alta resistividade para que você não facilite a entrada de íon cloreto aqui. Tá? E o processo é muito similar ao processo mostrado anteriormente. Você vai botar material, vai botar a tela e vai botar esse eletrólito, só que agora é com água tratada. As vantagens também são muito parecidas com a da realcalinização, ou seja, corrige a causa da corrosão eliminando o íon cloreto do concreto. Proteção de longo prazo, por longo prazo, proteção global, pois trata todo o ar da região tratada e não apenas o tratamento dos isolados, baixa manutenção, pois não exige nenhum sistema permanente para manter ou monitorar, não existe remoção do concreto, não tem ruído, não gera poeira e nem poluição ambiental. Claro que se o aço já corroeu mais do que 10% da seção nominal do projeto, você tem que fazer um reforço. Antes você tem que fazer um tratamento da sua estrutura para depois fazer a realcalinização, a extração dos íons cloretos, ok? Era isso que eu queria falar sobre a extração de íon cloreto. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se você ainda não é cadastrado no canal, se cadastre, ative o sininho. Toda quarta-feira nós vamos colocar um novo vídeo para você, tá? Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os desbarrancamentos das margens dos rios da bacia amazônica, o fenômeno das terras caídas. Vão ser 3 vídeos em sequência, onde nós vamos falar sobre o fenômeno das terras caídas dos rios da bacia amazônica, ok? Aguardo você lá, um obrigado e um abraço.